Olá você, vamos a mais uma videoaula do tema Contabilidade Básica. A gente vai falar da demonstração dos fluxos de caixa, a nossa aula 2. Se você não assistiu a nossa primeira aula de DFC, convido você a assistir essa primeira aula e depois passa aqui para a aula 2 da demonstração dos fluxos de caixa. Eu sou o Renato Santos Chaves, do site contas.cnt. Acesse o nosso site www.contas.cnt.br e conheça o nosso curso Contabilidade Básica. Muito bem, vamos fazer aqui uma pequena revisão, né, do que a gente falou lá na aula 1 sobre a demonstração dos fluxos de caixa, tá? Bom, a demonstração dos fluxos de caixa é exigida pelo inciso 4 do artigo 176 da Lei 6.404 de 76. Na verdade, é uma emenda que ocorreu, tá, com a Lei 11.638 de 2007, a partir desse momento que ocorre, né, que surge na contabilidade nacional a demonstração dos fluxos de caixa. Essa demonstração ela indicará as alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se no mínimo em 3 fluxos. Nós vamos ter 3 fluxos na demonstração dos fluxos de caixa: o das operações, dos financiamentos e dos investimentos. Então, para fixar melhor, a DFC ela apresenta esses 3 fluxos, né? Essas 3 relações que a gente vai analisar dentro de uma contabilidade do fluxo das operações, dos financiamentos e dos investimentos. E aí a gente tem que saber qual é a parte das operações, qual é a dos financiamentos e a dos investimentos. O objetivo da demonstração dos fluxos de caixa é prover informações relevantes sobre pagamentos e recebimentos em dinheiro, né? Por isso que fala fluxo de caixa, né? Entrada e saída de dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante um determinado período, e com isso ajudar os usuários das demonstrações contábeis na análise da capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades para utilizar esses fluxos de caixa. E o que são esses equivalentes de caixa, que a gente está falando aqui constantemente, né? Equivalentes de caixa são investimentos de altíssima liquidez, prontamente conversíveis em uma quantia conhecida de dinheiro e que apresentam um risco insignificante de alteração de valor. São aquelas aplicações imediatas, tá? E aí não vai entrar no cômputo ou na nossa análise sobre fluxos de caixa, no caso aqui dos fluxos operacionais. Vamos em frente. Nós vamos trabalhar com este demonstrativo. A gente vai resolver uma questão aqui da Fundação Carlos Chagas, trabalhando um balanço patrimonial deste modelo. Antes de adentrar na questão em si, eu gostaria de chamar aqui a atenção a alguns pontos específicos do balanço patrimonial. Nós temos aqui essa conta caixa equivalentes de caixa, ela não vai entrar na nossa análise, tá, dos fluxos. Lembrando o seguinte, que eu vou falar isso mais à frente, mas já adiantando aqui, nós temos aqui esse balanço patrimonial com 2 exercícios, né? Exercício X1 e exercício X2. A diferença entre, aqui no caixa equivalente de caixa, 94 mil menos 20 mil, que no caso vai ser 74 mil, o valor, é a soma algébrica dos fluxos operacionais, do fluxo dos investimentos e do fluxo de financiamento. Já já eu falo mais um pouco sobre essa metodologia de cálculo. Bom, os fluxos operacionais nós vamos ter principalmente onde? Nessas contas aqui, ó, clientes e estoques, tá? Nós vamos ter clientes e estoques, e do lado do passivo nós vamos ter principalmente aqui em fornecedores. Já no ativo não circulante, nós vamos ter atividades de investimento, né? Então nós vamos ter aqui a conta investimentos, nós vamos ter aqui a conta do imobilizado, com máquinas, equipamentos e terrenos, tá? Nós vamos ter lá no caso aqui do passivo, nós vamos ter no empréstimos, essa conta empréstimos, ela já entra para atividade de financiamento, e também
a conta capital ela vai entrar para a atividade de financiamento. Então nós temos aqui, de modo geral, numa visão geral, o balanço patrimonial e que vai nos dar uma visão geral desses fluxos, né, de caixa dos investimentos, das operações e dos financiamentos, tá? Bom, como é que a gente utiliza, qual o método que a gente utiliza para a resolução, principalmente de questões de concurso? É o método indireto. Nós vamos ter 3 tipos de ajustes que a gente deve fazer no balanço patrimonial, juntamente com a demonstração do resultado do exercício, que geralmente as questões nos trazem. Nós vamos ter ajustes do resultado do exercício para os fluxos das operações, nós vamos ter ajustes em depreciação acumulada e lucro ou prejuízo na venda de bens, quando a gente tratar dos fluxos dos investimentos, e nós vamos ter ajustes como despesas financeiras e dividendos a pagar, com fluxos dos financiamentos. E aí onde eu gostaria de chegar? As atividades operacionais, mais as atividades de investimento, mais as atividades de financiamento, essa soma algébrica, ela será igual, né, ao que eu havia falado aqui acima. Olha, é o valor do caixa e equivalente de caixa do ano de X2 menos o de X1, que é o que a gente procura saber, caixa equivalente de caixa, né, já que são a demonstração dos fluxos de caixa. No caso aqui deste demonstrativo, deste balanço, nós teríamos o valor de 74 mil. Então é dessa forma que a gente faz a prova, né, a prova dos 9, vamos chamar assim, se nós encontramos de fato os valores das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Bom, feita esta breve introdução, né, e chamando a atenção para esses pontos específicos, vamos aqui à questão de fluxo de caixa que foi cobrado no concurso para auditor fiscal da Secretaria de Fazenda de Pernambuco no ano de 2014, a banca Fundação Carlos Chagas. Então, se você vai fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas de contabilidade geral, fique atento na resolução dessa questão, porque possivelmente uma questão semelhante a esta pode ser exigida no seu concurso. Então ele nos dá, aqui nesta questão, inicialmente o balanço patrimonial. Tá? No caso aqui, no ativo, nós vamos ter o ativo circulante, caixa equivalente de caixa, clientes, estoques, conta a receber, e os valores de cada um dos exercícios, X1 e X2. No ativo não circulante, também nos dá investimentos, o imobilizado subdividido em máquinas, equipamentos e terrenos, com seus valores do ano X1 e X2. Lá no passivo, nós vamos ter passivo circulante, fornecedores, dividendos a pagar e empréstimos com contas a pagar, também anos X1 e X2. E no patrimônio líquido, 2 contas, capital e reserva de lucros. E nós temos uma informação da demonstração do resultado do exercício. Olha, essa empresa aqui, no período de 1º de 2012 a 31 de 12 de 2012, valores em reais. Então nós vamos ter aqui receita de vendas, e aí nós vamos ter alguns dados interessantes que a gente vai ter que trabalhar. Tá? Nós temos aqui o custo da mercadoria vendida, resultado com mercadorias, despesas operacionais. Essa despesa de depreciação é uma despesa que a gente vai trabalhar sempre no fluxo de caixa. Resultado da equivalência patrimonial, nós vamos trabalhar também quando a gente trabalhar das atividades de investimento. Tá? Despesas financeiras, nós também trabalhamos bastante aqui quando a gente trata das atividades de financiamento. Tá? Lucro na venda de terrenos, né? É uma outra conta importante que a gente vai trabalhar na atividade de investimento. E aqui o resultado líquido, tá? No caso aqui apresentou 19.200. Quando a gente for trabalhar a atividade operacional, nós vamos ter que, como eu havia dito lá anteriormente, fazer os ajustes no resultado do exercício. Então, primeiramente, a questão nos deu o balanço patrimonial e agora nos deu a demonstração do resultado do exercício.
E nós temos mais algumas informações, né, para a gente chegar ao resultado da questão. Ele diz o seguinte, que durante o ano de 2012, a empresa não vendeu investimentos, nem máquinas e equipamentos, não liquidou os empréstimos e não pagou as despesas financeiras incorridas. Isso aqui é muito importante, essas informações. Vamos lá. O valor registrado em contas a receber se refere à venda de terrenos, tá? Venda de terrenos. E o valor registrado em contas a pagar corresponde à compra de ativos do imobilizado. Então, o que é que nós temos aqui? O valor registrado em contas a receber se refere à venda de terrenos. Então, nós, né, a empresa, no caso aqui, vendeu a prazo. Se ela tem contas a receber, ela tem um valor lá que ela vendeu a prazo. E o valor registrado em contas a pagar corresponde à compra de ativos do imobilizado. Também comprou a prazo. E aqui vem agora a pergunta. O valor em reais correspondente ao caixa das atividades de investimento é... Então ele quer saber as atividades de investimento. Então, só voltando aqui para o balanço patrimonial, eu havia dito que a atividade de investimento nós vamos ter nas seguintes contas. Geralmente a gente vem para o ativo não circulante, aí nós vamos ter esta conta aqui de investimentos e contas do imobilizado, máquinas e equipamentos, terrenos, tá ok? E vamos ter algumas informações aqui da demonstração do resultado do exercício, como, primeiramente, essa conta aqui de resultado da equivalência patrimonial e também esta conta aqui de lucro na venda de terrenos. E uma outra conta que nós temos que ter bastante atenção nas operações de investimento é a conta de depreciação. Tá? Eu vou falar o porquê desse cuidado, mas inicialmente nós temos que visualizar estas contas, tá? Estas contas aqui na DRE, que vai interferir no nosso cálculo, na nossa análise, já que ele pede aqui, ó, o valor em reais correspondente ao caixa das atividades de investimento, que aí, no caso, a atividade de investimento, ela está aqui nestas contas. Bom, estas contas aqui, investimentos imobilizado, elas vão ter reflexo onde? Aqui na conta de caixa e equivalente de caixa. Por isso que o demonstrativo é chamado demonstrativo de fluxos de caixa. Tudo bem? Nós vamos ter que fazer este fluxo aqui. Uma outra situação que nós temos que ter em mente, como eu havia falado, é esse comando da questão. Ela nos deu aqui algumas informações. E a informação principal, olha só, que vai refletir nessas contas do balanço patrimonial lá do ativo não circulante, ele diz aqui, ó, o valor registrado em contas a receber se refere à venda de terrenos. Vamos ver aqui, ó, venda de terrenos. Terrenos está o quê? No imobilizado. Então, ele é uma conta das atividades de investimento. Então, a gente tem que ter cuidado com essa informação. E uma outra informação nessa nota explicativa aqui da questão diz o seguinte, que o valor registrado em contas a pagar corresponde à compra de ativos imobilizados. Vamos lá para o balanço patrimonial. Olha só, contas a pagar se refere ao ativo imobilizado, no caso vamos ter aqui máquinas e equipamentos. Então nós vamos ter que ter cuidado com essa informação. Bom, inicialmente, como é que a gente vai fazer aqui para a gente encontrar, né, o valor correspondente às atividades de investimento? Nós voltamos aqui no balanço patrimonial e, inicialmente, a gente faz aqui, o valor aqui de investimentos. Por exemplo, vamos pegar aqui a coluna do ano de 2012, né, no caso aqui está X2, o ano 2012, e X1 aqui 2011. Então nós vamos fazer o seguinte, 72 mil menos 28 mil é a nossa primeira operação, tá? 72 mil menos 28 mil. Nós vamos ter aqui então o valor inicial de 44 mil. Só chamando a atenção o seguinte, que como
nós percebemos que essa conta de investimentos ela aumentou em X2, o que ocorreu? Quando essa conta de investimentos ela aumenta em X2, isso quer dizer que valores de caixa, ou seja, dinheiro, eles foram carreados para esta conta. Portanto, nós vamos ter aqui, na verdade, nós vamos ter que colocar um sinal negativo, porque ele está dizendo que esse fluxo de caixa ele diminuiu em 44 mil, tá? Porque nós tivemos 72 mil aqui em 2012, quando nós tínhamos 28 mil em 2011. Então, para 28 mil, para 72 mil, saiu dinheiro de onde? De caixa, equivalentes de caixa para esses investimentos. Então, esta é a primeira noção que nós devemos ter, tá bom? Bom, nós temos uma informação aqui no balanço patrimonial que diz o seguinte, que houve resultado da equivalência patrimonial. Esse resultado da equivalência patrimonial, ele não é dinheiro. Lembra lá no início, quando eu falei que o fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa, é verificar esse fluxo de recurso financeiro. Equivalente de caixa, o resultado da equivalência patrimonial não é um valor de caixa, de dinheiro entrando. Então, nós vamos ter que tirar aqui esses 12 mil, tudo bem? Então, a gente tira esses 12 mil, nós temos aqui 32 mil, tá, com um sinal negativo. O valor de 32 mil para essa conta de investimentos. Tá? Deixa eu até colocar aqui, investimentos. Tudo bem? Vamos agora aqui analisar a conta lá do imobilizado, já que nós temos lá no imobilizado equipamentos e também terrenos, né? Como a gente pode verificar aqui no balanço patrimonial. A conta imobilizado, nós vamos ter máquinas, equipamentos e terrenos. Vamos então fazer essa análise inicial aqui na conta de máquinas e equipamentos. Olha só, mais uma vez, o mesmo raciocínio que eu falei acima dos investimentos. Se essa conta do ativo ela aumenta, tá? Nós tínhamos aqui em 2011 168 mil e agora nós temos 364 mil, ocorreu o quê? Tudo bem, o valor de máquinas e equipamentos aumentou, mas isso quer dizer que saiu dinheiro de caixa, equivalentes de caixa, para incorporar em máquinas e equipamentos. Então nós vamos ter um saldo, um sinal negativo quando a gente fizer a nossa análise. Se essa conta ela fosse, como a gente vai ver lá em terrenos, né, uma conta, ok, 92 mil e aqui zero, nós teríamos então o inverso, porque se nós temos zero aqui, está entrando conta, na verdade, saindo dinheiro daqui e o fluxo está indo lá para a caixa. Mas vamos voltar aqui, vamos nos concentrar aqui em máquinas e equipamentos. Então, nós temos 364 mil menos 168 mil. Não é isso? Lá na nossa conta de equipamentos. Mas eu gostaria de chamar a atenção o seguinte. O que ela fala aqui? Essa informação aqui da nota explicativa. O valor registrado em contas a pagar corresponde à compra de ativo imobilizado. Então, nós temos aqui contas a pagar de 100 mil. Então, 100 mil, esse ativo imobilizado, essa máquina e equipamento, aqui está registrado 364 mil, mas nem tudo aqui quer dizer que foi dinheiro que saiu lá do caixa, equivalência de caixa. Por quê? Nós compramos aqui um valor a prazo, tá? Que nos dá essa informação de contas a pagar. Então, o que é que a gente vai fazer? Em vez de fazer 364 mil menos 168 mil, nós devemos fazer o quê? Expurgar esses 100 mil, que é um valor a prazo, ou seja, que não é um fluxo financeiro, um dinheiro, e retirar desses 364 mil. Então, nós vamos ter aqui 264 mil, aqui na conta de equipamentos, tá? Equipamentos, nós vamos ter 264 mil, voltando, né? 364 mil menos o 100 que está a prazo, nós vamos ter então 264 mil, menos quem? Menos aqui o valor de 168 mil, menos 168 mil, isso aqui vai nos dar
Então, fazendo aqui, né, 14 menos 8, 6, vamos ter 15, 9, vai nos dar o valor de 96 mil. E lembrando que esse 96 mil aqui, ele vai ter que estar com um sinal negativo. Bom, vamos lá, analisar mais um pouco aqui. Esse máquinas e equipamentos, né, ativo circulante imobilizado máquinas e equipamentos, dentro deste saldo, né, que aqui o balanço ele já apresenta este saldo, ele está apresentando aqui um saldo líquido, ok? Nós temos então aqui uma conta que é a depreciação acumulada. Então ele está apresentando esse saldo aqui já líquido da depreciação acumulada. Como a depreciação acumulada não é fluxo financeiro, ou seja, ele não é saída de dinheiro, nós vamos ter que fazer o quê? Somar o valor que está escrito aqui em depreciação. Não é isso? Veja bem, raciocine. A depreciação a cada ano ou a cada mês, aquele bem ele não é depreciado, e essa depreciação ela não é a saída de dinheiro, tá? De recurso financeiro. Ela é simplesmente a depreciação pelo desgaste do bem. Debita-se uma conta de depreciação, despesa com depreciação, e credita-se uma conta de depreciação acumulada, que no caso ela será uma conta redutora lá do ativo imobilizado. Então, essa conta de depreciação, que vai ser depreciação acumulada, nós vamos ter que fazer o que aqui no nosso cálculo? Nós vamos ter que somar, porque ela de fato ela não é a saída de dinheiro financeiro, a saída de recurso. Então, nós vamos ter aqui um valor de 120 mil. Mas lembrando que esse sinalzinho aqui, ele é negativo, né, porque houve, né, aqui voltando mais uma vez ao balanço patrimonial, houve uma saída de caixa, já que este saldo aqui em 2012 ele é maior, tudo bem? Bom, nós temos então até agora a conta de investimentos e a conta de equipamentos. Falta a gente analisar dentro do imobilizado a conta terrenos, e a gente vai analisar aqui a conta terrenos, tá? Vamos lá então, vamos aqui ao balanço patrimonial, nós temos, olha só, terrenos 92 mil e em 2012 ou em X2, como está aqui no balanço, nós vamos ter o valor zero. O que significa? Que o recurso, né, de terrenos, o valor de terrenos, ele vai todo para a caixa. Se ele vai todo para a caixa, equivalentes de caixa, nós vamos ter então aqui um sinal positivo. Por que positivo? Porque aumentou esse fluxo de caixa, tá? O caixa equivalente de caixa aumentou pela venda de terreno. Ocorre que, né, como havia falado, nós temos que ter cuidado com algumas informações aqui, como nota explicativa. Por exemplo, diz aqui o seguinte: o valor registrado em contas a receber se refere à venda de terrenos. Se refere à venda de terrenos, então nós vendemos uma parcela a prazo. Olha só, contas a receber se refere à venda de terrenos, que é 60 mil. Então nós temos aqui um valor que está sendo recebido a prazo. 92 mil era o valor do terreno, ele vendeu o terreno completo, mas tem 60 mil, não é isso? 60 mil a prazo, né, a receber. Então nós vamos ter o quê? 92 mil, tá? Menos esses, melhor dizendo, menos os 60 mil que nós temos a receber. Então, o valor do terreno vai ser 32 mil com saldo positivo. Mas nós temos aqui uma outra informação importante na demonstração do resultado do exercício. O que é? Olha aqui a conta, lucro na venda de terrenos, no valor de 28 mil, lucro na venda de terrenos, valor de 28 mil. Ora, se houve lucro na venda de terrenos, esse valor de 92 mil é o valor contábil, o valor que está registrado aqui na contabilidade. Então ele vendeu por 92 mil, tem a prazo 60 mil, nós vamos ter então 32 mil, mais o valor de lucro na venda de terrenos, que esse valor de lucro na venda de terrenos é o valor de 28 mil. Nós temos que somar esse valor porque é um valor de dinheiro efetivamente que está entrando em caixa, ok? Então nós temos 32 mil mais 28 mil, a gente vai ter aqui valor de
60 mil, que é negativo. Então, meus caros e minhas caras que estão acompanhando esta videoaula, nós vamos ter aqui o valor em reais correspondente ao caixa das atividades de investimento. Nós temos menos 32 com menos 120 mil com mais 60 mil. Então vamos lá, menos 120 mil com menos 32 mil, nós vamos ter menos 152 mil, tá? E aqui a gente tem o valor positivo de 60 mil, fazendo essa diferença algébrica, nós vamos ter então aqui um valor de 92 mil, no caso aqui o sinalzinho negativo, menos 92 mil, ou seja, 92 mil negativo, portanto é aqui a letra B, tá? O resultado então aqui dessa questão que a gente vai ter que encontrar as atividades de investimento menos 92 mil. Então a gente viu todo o cálculo, né, que a gente tem que fazer para resolver uma questão desse estilo, né, geralmente e aqui principalmente, aliás, exigida pela Fundação Carlos Chagas, tá? Uma questão dessa de fluxo de caixa, chamando a atenção tanto para o balanço patrimonial, quanto para a demonstração do resultado do exercício, quanto para essas notas explicativas, né, alguns dados que a questão nos traz antes da gente partir para a resolução. E aí nós resolvemos cada uma dessas contas com calma, apresentando para você. A sugestão é que você retorne esta aula para ter uma visão melhor, tá, das atividades operacionais de investimento e também de financiamento do fluxo de caixa. O que eu vou fazer na videoaula 3? A gente vai fazer aqui as atividades operacionais, eu vou demonstrar para você as atividades operacionais e as atividades de financiamento, que é para a gente fechar a nossa questão sabendo do que eu falei lá no início de caixa equivalente de caixa, será 90 mil menos 20 mil vai dar 74 mil, a soma algébrica entre todas as atividades operacionais de investimento e de financiamento aqui da demonstração do fluxo de caixa. Bom, eu fico por aqui nesta aula 2 da DFC, da demonstração de fluxo de caixa, e convido a você a visitar o nosso site www.contas.cnt.br para conhecer melhor o nosso curso Contabilidade Básica e também que gostaria que você se inscrevesse no nosso canal para receber em primeira mão as nossas videoaulas de contabilidade. Até a próxima aula então!